Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, paz profunda para quem é de paz profunda e a verdade está lá fora. Hoje nós estamos nos Arquivos X com um grande convidado que de um assunto que todo mundo quer saber. E para compor a mesa do Morte Súbita aqui em peso, Tamo Sauscas. Boa noite, pessoal, tudo bom? Acho que todo mundo que tem um pouquinho de interesse em ufologia já ouviu o Edson falar em algum lugar, então é um prazer ter ele aqui com a gente hoje. E apesar de que o governo nega ter conhecimento, então estamos aqui para aprender. Ciências proibidas aqui também, Ulisses Massad. Fala galera, poxa, hoje é um convidado de peso aqui. Sou acostumado a ver eles nos grandes podcasts aí, com muita audiência, então é um prazer e uma honra poder participar aqui hoje. Do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala galera, tudo bem? Eu quero saber, da onde Robson hoje, eu quero saber, né, como o racismo estrutural do Kipling pode ter influenciado a percepção dos ufologistas ao falarem que as outras civilizações que não brancas foram criadas por alienígenas. É. E também do Morte Súbita, o nosso querido e amado Óbito. Hoje é dia de consultar a autoridade para ver se o que a gente anda publicando no site faz sentido ou não. Manter tudo certinho lá, ver se não estamos falando besteira. Muito bacana estar aqui hoje à noite. E do André Correia, Paganismo. André Correia, Paganismo. Saudações, seres humanos, um prazer enorme estar aqui com vocês. Edson, prazer enorme ter você aqui. O assunto me chama atenção desde os dos anos 90, quando acho que, como muitas pessoas, teve contato com esse assunto primeiro através daqueles programas misteriosos que passavam na televisão, inclusive Arquivo X. Mas vamos começar da forma correta, vamos apresentar o nosso convidado. O Edson, ele é pesquisador, Edson Boaventura, ele é pesquisador há 42 anos, jornalista, escritor e apresentador do programa no YouTube Enigmas e Mistérios. Ele é fundador e atual presidente do Grupo Ufológico do Guarujá e também é coeditor da revista OVNI Pesquisa. Colunista do jornal Orla, em Santos, em São Paulo, possui diversos trabalhos publicados em revistas, jornais, periódicos de vários países. Ele é autor dos livros Alienígenas do Passado do Brasil e OVNIs, Arquivos Militares, Caso Ibiúna, São Paulo. Como pesquisador, adota uma linha científica de investigação, tendo investigado centenas de casos de abdução, pousos e contatos com OVNIs, principalmente no litoral paulista. Participou intensamente da investigação do caso Varginha em 96, em Minas Gerais, e fez parte do grupo do Sete, ou seja, do grupo atuante que teve acesso irrestrito a todos os aspectos desse episódio mineiro. Ele pesquisou também casos clássicos como a Noite dos OVNIs, Noite Oficial dos OVNIs em maio de 86 e a Operação Prato da década de 70 e 80. Ele viajou para vários países para investigar o fenômeno, como, por exemplo, Estados Unidos, Egito, Grécia, Turquia, Israel, Itália, Japão, Camboja, Tailândia, Emirados Árabes, Inglaterra, França, México, Peru, Chile, Ilhas de Páscoa, Portugal, Espanha, Argentina e Uruguai. Atualmente, ele vem desenvolvendo levantamentos sobre a atuação de militares brasileiros e pesquisas relacionadas ao fenômeno OVNI. Edson Boaventura, muito bem-vindo ao Boteco dos Illuminatis do Projeto Mayhem. Eu que agradeço aí o convite, né? Tenho certeza que hoje o bate-papo vai ser bem interessante, bem cabeça, né? E a gente está aí para responder dentro dessas dúvidas, né, que possam surgir do fenômeno OVNI. E assim, a gente não é o dono da verdade, né? Eu até falo que a verdade ela está na mediania das coisas, nem é, no exacerbado crítica científica e nem também na viagem na maionese dos místicos aí, né? A gente tem que procurar um equilíbrio, né? O meio das coisas, que é aí que vai estar a verdade desse assunto polêmico
dos OVNIs, né? E como o próprio André falou, né, a gente já tem aí uma bagagem, né, na ufologia já há bastante tempo pesquisando, mais de 40 anos, 40, vai para 43 anos, e assim, a percepção que a gente tem é que hoje já não se discute mais se o fenômeno é real ou não, né? Isso a gente tem absoluta certeza de que o fenômeno é real. O que se discute é justamente da onde que vêm esses seres, quais são as suas intenções, né? Em relação ao planeta Terra, em relação ao ser humano também, e é um assunto extremamente complexo. Eu confesso que quando eu entrei na ufologia, há muitos anos atrás, quando ainda era um jovem, né, eu tinha algumas dúvidas e hoje eu já consegui é, ter a resposta para algumas dessas dúvidas, mas, na verdade, com o passar dos anos, foram surgindo outros questionamentos e outros questionamentos, e hoje são muitas dúvidas em relação a esse fenômeno, mas que ele é real, é real. Edson, vamos aproveitar esse gancho que você deu. Você jovem, ali no começo, quando você estava começando, quais eram essas dúvidas que você tinha? Conta pra gente o que te chamou a atenção no fenômeno UFO, no fenômeno OVNI, lá no comecinho, o que te atraiu, como que foram esses primeiros passos e como que foi esse desenvolvimento dentro desses estudos, por favor. Olha, eu comecei, né, a despertar para o assunto em 1981. Naquela época, eu não estava preocupado com OVNI, com disco voador, com nada disso. Eu era um adolescente de 14 anos, já trabalhava no Banco do Brasil como menor aprendiz, e eu morava naquela época no bairro do Santo Antônio, em Guarujá, em 1981, com 14 anos, quando teve uma certa noite, era um domingo, eu sei que era domingo porque eu estava assistindo o Silvio Santos, né? Então era de domingo que tinha Silvio Santos, e estava eu, meu irmão mais novo, e aí de repente minha mãe falou assim: ó, vou recolher umas roupas ali no varal. A gente morava numa edícula lá no Guarujá, no litoral de São Paulo, e quando ela saiu, não demorou muito tempo, ela deu um grito lá fora, e aí nós saímos, eu e o meu irmão Marcos, para acudir a minha mãe, pensando que era um bicho, alguma coisa que tivesse feito ela soltar aquele grito de pavor ali. Só que ao sair na porta, olhar para cima, a gente vê aquele objeto alaranjado imenso, né? Hoje eu sei que seria uma nave-mãe, e ele expelia objetos menores por baixo, que eram esferas vermelhas piscantes, e saíam de duas em duas e iam para determinadas regiões do céu. Duas iam para Vicente Carvalho, duas em direção ao litoral norte, duas para Santos e as duas para a Serra. Foi um negócio, uma desova ali de OVNIs. Só que ao observar aqueles objetos, eu não sabia assim o que era aquilo, né? A gente tenta interpretar dentro do que a gente conhece, e com 14 anos eu falei: balão não é, avião não é, meteoro não é, um negócio imenso, sem barulho, soltando aqueles objetos por baixo e andando, né, assim, voando numa velocidade não muito rápida, até que ele se posiciona sobre a cidade de Santos. Nisso a gente foi andando o quintal, né, da nossa casa, que era uma edícula, e aí fomos parar lá na porta, né, onde ali já tinha alguns vizinhos também apontando na rua, olhando aquele negócio também, assustado. E aí, de repente, aquele objeto sobre Santos, ele aumenta a intensidade do brilho por umas 3 vezes, ou aumenta o tamanho, não sei se foi o tamanho ou o brilho, e aí depois ele volta ao tamanho que ele estava e dá uma descidinha, assim como se fosse fazer um movimento de anzol. Imagina um anzol de pescaria, ele desce e depois sobe na vertical numa velocidade estonteante e desaparece. Nisso aí o meu irmão já começa a chorar, aquela coisa toda. Depois ele era pequeno, né? Aí pensava que era o fim do mundo, aquelas coisas.
E eu, com 14 anos, fui dormir, né, tentando entender o que que era aquilo, mas sem saber muito bem o que que eu tinha acabado de observar. E no dia seguinte, que era uma segunda-feira, eu fui trabalhar no Banco do Brasil e comentei o fato, essa observação, com um guarda lá, que era o Ledinildo Azevedo Ledo de Mello, mais conhecido como Ledo. E ele era um Rosa Cruz, né? Um cara assim bem instruído, que procurava bastante negócio de conhecimento. E ele foi na lata e falou para mim: Olha, Edson, você viu um OVNI, um ovo? O que, que é um OVNI? Ele, não, um OVNI, objeto voador não identificado. Aí ele me apresentou um grupo de Sumaré para que eu escrevesse uma cartinha contando o meu avistamento e a partir daí então comecei a trocar informações, né? E passaram-se 4 anos, né? De 1981 até 1985, quando aí eu já estava inteirado mais a respeito desse assunto, decidi fundar o GUG, que era o Grupo Ufológico do Guarujá, já com outras pessoas, já sabedor de que o litoral paulista era uma grande área de incidência desses fenômenos, e junto com outras pessoas, ali o Jamil Villanova, o Carlos Alberto Saraiva de Maria, o Marcos Salgado, o próprio Ledinildo acabou fazendo parte do meu grupo também, e a gente passou a investigar os casos inicialmente em Guarujá, depois espalhando para o litoral norte e litoral sul de São Paulo. Foram mais de 500 casos, né? Eu acredito de 500 a 600 casos que nós pesquisamos na região, envolvendo diversos graus de contato, desde avistamento até pouso desses objetos, abduções, explosões de OVNIs com evidência física, foi muita coisa, né? Casos que ocorreram dentro de instalações militares ali do litoral, o Forte dos Andradas, o Forte Itaipu, a base aérea de Santos, né? Então foi um negócio bem interessante naquela época. E aí a gente, além de pesquisar o litoral paulista, resolvemos ganhar o mundo, né? Aí começamos indo inicialmente para algumas cidades do estado de São Paulo, o Vale do Ribeira ali, Jacupiranga, Iporanga, Registro, tal, que tinha uma casuística, Peruíbe, Pedro de Toledo, Itariri, aquela região, São Sebastião, já no litoral norte, Ilhabela. Fomos é, é, andando ali, pegando essa casuística. Depois, graças ao meu trabalho no Banco do Brasil, que eu fui galgando ali alguns cargos, tal, eu comecei a viajar bastante também e comecei a coletar isso em Minas, depois no norte do país, no centro do Brasil, no sul, enfim, fomos para várias partes até que chegou o momento de viajar para outros países, trocar informações também sobre esse assunto e visitar alguns locais onde havia, assim, na minha mente, que aquilo poderia, de repente, ter algum envolvimento ufológico, né? E, na verdade, alguns realmente eram um mistério, um enigma, e outros não. Outros acabei, de certa forma, descobrindo que eram erros de interpretação, que, na verdade, era uma forçação de barra para que se criasse, vendesse livro, porque, assim, americano que adora criar um monte de mito, de teoria da conspiração, de que ET construiu pirâmide, essas coisas, que quando a gente vai lá, a gente vê que, na verdade, não é bem assim as coisas. Existem coisas misteriosas, mas existem certas coisas que são explicáveis dentro da história, dentro da arqueologia clássica, dentro da paleontologia, né? E agora as dúvidas que eu tinha no início era quem é esse pessoal, o que está fazendo aqui, por que que tem as abduções, né? Então eram essas questões. Será que o fenômeno é real mesmo? Será que aquilo que eu vi era um disco voador, era um objeto voador não identificado? Né? Então, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo
e vai descobrindo que algumas coisas realmente são do campo ufológico, mas existe certos fenômenos parapsicológicos e espirituais também que muitas vezes caminham junto com a ufologia, né? Então, por isso que é importante o pesquisador ele ter um viés sério na coisa, mas ele manter a mente aberta sempre, porque existem outros fatores, outras entidades, outras coisas que podem se manifestar durante um avistamento ufológico, por exemplo, e que não tem nada a ver com aquilo. Ou, às vezes, as pessoas podem até interpretar de forma errônea uma criatura que apareceu lá, porque é muito parecido, por exemplo, alguns seres desses OVNIs que têm assim uma configuração mais espectral, mais energética, ser confundido, por exemplo, com um fantasma, com um espírito, com alguma coisa desse nível, né? Então, é, eu desde moço, né, desde os 14 daí em diante, além de pesquisar mais profundamente a ufologia, eu também fui buscar no ocultismo, no misticismo, fui correndo algumas coisas, Rosa Cruz, Ordem dos 49, ou seja, eu andei em tudo. Então, hoje, eu tenho um conhecimento de todas essas coisas, né? Espiritismo também, Igreja Católica, evangélico, umbandista, tudo. A gente acabou sabendo, né, dessas coisas para saber diferenciar o que é uma coisa, quando é um fenômeno paranormal, quando é um fenômeno ufológico, e aí Sim. poder até orientar as pessoas quando elas experienciam isso, né? Porque assim, imagina uma abdução. No passado, a pessoa está andando lá na estrada e vem um OVNI e pega o carro, né, a pessoa com o carro e tudo, ou a pessoa desce do carro e é abduzida, passa por uma série de exames e tal. Hoje, a gente percebeu que esse fenômeno, esses seres, de alguma forma, eles mudaram o modus operandi. O que está ocorrendo hoje é a visita de dormitório. Os seres, eles param em cima da casa, ou no jardim, ou do lado ali, entram para dentro do quarto. Geralmente a visita de dormitório ocorre à noite ou de madrugada, e essas pessoas sofrem as mesmas experiências que ocorriam no passado nas abduções da década de 80, da década de 70, 70, até 90. A partir de 90, o negócio muda e vira visita de dormitório. Agora, a visita de dormitório é um negócio tão complexo. Vocês que estudam, né, todos esses fenômenos diferenciados, vão entender o que eu vou falar agora. Muitas vezes esses seres, eles colocam, eles manipulam e dominam a mente das pessoas que eles estão ali usando com um determinado fim, e quando essas pessoas olham para a fisionomia deles, às vezes enxergam outras coisas que não a verdadeira aparência deles. Eu vou ser mais claro. Às vezes a pessoa está ali sofrendo uma abdução e, de repente, ela está paralisada, ela tendo uma paralisia do sono, e aí ela olha e vê um ente querido dela que já faleceu, ou vê a mãe, ou vê o pai que já faleceu, ou alguma pessoa assim, e pensa que teve uma experiência ali com uma entidade que já faleceu, ou até teve um sonho. E às vezes não é isso que está acontecendo, está tendo uma abdução, e o fato deles controlarem a mente dessas pessoas naquele momento ali, elas embutem certas imagens, certas percepções para que ela pense que seja uma coisa e na verdade é outra. Para que Outra fique coisa que a mais gente. acessível, né? Para que fique mais. Isso, isso. Eu estou vendo umas mãozinhas aí levantadas. Vocês querem perguntar Isso. alguma coisa? Ah, perfeito. Vai lá, já. A minha primeira pergunta, que eu fiz logo na abertura, você meio que já passou por cima dela, né? Que eu, como você me comentou, né? A gente tem, por exemplo, nesse livro aqui, né? Eram os Deuses Astronautas, que Ah, acabou se legal. popularizando.
traz muito a própria concepção de que as civilizações não brancas, né, tudo aquilo que foi feito por não branco acaba sendo é, fruto de alienígenas, né? Aí você vai pensar tudo, os egípcios, os maias, os astecas, os incas, qualquer lugar que acontece alguma coisa diferente do que aconteceu na Europa branca é fruto de alienígena, e você já passou por alto dizendo que Não, não é bem assim, né? peraí, Embora a gente, peraí, peraí, ah, vamos esclarecer isso melhor. ah, Algumas coisas não são, outras permanecem ah, enigmáticas. Então, vou mostrar aqui alguma coisa para vocês, por exemplo, deixa eu ver aqui. É, no passado, os primitivos lá, por exemplo, se a gente pegar lá a civilização pré-colombiana, os aborígenes da Austrália, tal, eles desenhavam em cavernas, faziam pinturas rupestres. Nessas pinturas, algumas entidades que eles chamam de deuses, que são os deuses dele, lembram muito seres com roupas espaciais, né, com capacete, com antena no capacete, algum tipo de coisa assim. O Eric von Däniken, que foi um pioneiro tanto é que o livro dele chama Era os Deuses Astronautas, né? Ele não afirma, né? Ele traz assim à tona algumas coisas que são curiosas e que a arqueologia não estava explicando. Só que hoje, Eric von Däniken, muitas coisas já foram explicadas e outras permanecem enigmáticas. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Isso aqui são pinturas. ele mesmo comenta que quando escreveu o livro, algumas coisas ele me forçou um pouco a barra para poder divulgar, porque ele não tinha certeza. Isso, olha, isso aqui é uma pintura rupestre em Utah, lá nos Estados Unidos, e a gente vê um ser aqui, ó, com antena no capacete, aqueles olhos grandes, né, que lembra muito o Gray, né, que é aquele ser mais conhecido na ufologia. 80% dos casos mundiais é esse tipo que geralmente aparece. Esse aqui, por exemplo, é no Brasil, em 7 cidades, Piauí, a gente vê um serzinho aqui com uma espécie de capacete dando um tchauzinho. Do lado aqui a gente vê já um outro também, um petroglifo, onde a gente vê seres aparentemente com capacete e dando tchauzinho também, ou algum tipo de saudação, isso no México, né? Vou pegar um outro aqui da Tanzânia, parece que é um capacete luminoso que esse ser está portando, e aí os primitivos registraram dessa forma, né? Com uns pontos, né? Para mostrar que talvez fosse uma luminosidade do capacete, né? Por exemplo, os aborígenes na Austrália, eles desenham muito nas cavernas a Vondina, que é a deusa da Via Láctea, e que lembra muito o Grey também, né? Que é aquele ser com olho preto, um nariz pequenininho, uma boquinha rasgadinha. E agora, assim, um dos mais interessantes que eu acho é uma pintura da Guatemala, pintura não, uma escultura, é uma estela lá na Guatemala que mostra esse ser aí estranho soltando um jato pela boca. Eu vou colocar de novo aqui, ó. Parece um animal, né? Um rosto de animal, um focinho de animal, uma orelha, mas na verdade isso aqui é um capacete que está ligado a alguma coisa nas costas. Então ele estava respirando e o focinho de animal e o jato de respiração que está saindo aqui, na verdade, era a forma que os maias lá na Guatemala acharam para exemplificar o que eles não entendiam que era um filtro de ar. Ou seja, se o ar está entrando pelas costas, de alguma forma, ele está saindo pela boca. E o focinho do animal, na verdade, era esse filtro de ar. Segundo a arqueologia clássica, essa estela ela representaria uma roupa de guerra maia. Agora deve ser um negócio super desajeitado você lutar, né, com uma roupa esquisita dessa, né? E aqui, ó, aqui é a estela inteira, aquela que eu estava mostrando para vocês em detalhe. Então você vê, ela está se deteriorando no tempo agora lá porque está no estacionamento e o pessoal não está nem aí. Mas
na verdade, isso aqui era um deus aí que possivelmente usava algum tipo de escafandro, né? Isso é muito comum, alguns casos no passado e até na atualidade, às vezes aparece algum tripulante de OVNI com esse tipo de escafandro. E eu queria, só para colocar mais uma lenha na fogueira, com relação aos deuses astronautas aí, a gente tem os índios caiapós e eles fazem uma festa que reverenciam o Bep-Gororoti, que era um deus no passado, e lembra muito uma roupa espacial, né? Agora, o Bep-Gororoti, quando ele chegou na tribo dos caiapós, ele era temido ali pelos indígenas. Por quê? Porque ele vestia essa roupa, um negócio esquisito, e ele tinha uma haste na mão, aonde ele apontava aquele negócio, ele acabava desintegrando, ou seja, fosse uma árvore, uma pedra, onde ele apontava aquilo, desintegrava. Então, dessa forma, ele mostrava o poder dele e os indígenas ali temiam. Só que chegou um dia em que o Beto Gororiti estava tomando banho no rio e os indígenas chegaram tal e viram ele tomando banho ali, a roupa dele, aquela vestimenta estava de lado. Ele falou: opa, o cara é igual nós. A única diferença é que ele é branco, tem uma barba meia ruiva ali, né? Um, uma configuração um pouco diferente, mais nórdica. E aí eles se aproximaram, fizeram amizade, levaram o Beppe Gororoti para a tribo, aí ele se engraçou com a filha do cacique, acabou casando com a filha do cacique, teve um filho lá com a filha, e depois de um certo tempo, né, ajudando ali a tribo em algumas coisas, na parte da agricultura, ele instituiu, dentro da aldeia dos indígenas caiapós, no norte do Brasil, uma oca, que é uma espécie de uma cabana circular que ficava no centro da aldeia, onde os mais velhos, os índios mais velhos, iam lá e compartilhavam das suas experiências com os indígenas mais novos, ou seja, uma espécie de escola ali. Até que chegou um dia lá que ele torrou a paciência, falou que ia embora, pegou a família dele, foi até a Serra Pucatoti, pegou a nave dele lá, e em meio a trovões, barulho tal, os indígenas viram ele subir e ir embora para as estrelas, só que ele falou que voltaria, né? Voltaria para a tribo tal, os indígenas lá estão esperando até hoje. Isso são lendas, mas que tem um fundo de verdade, né? Onde há fumaça, fogo, né? E assim, no mundo inteiro a gente encontra esse tipo de vestígio, de evidência. Não estou falando que mas lembra muito os tripulantes dos OVNIs e as naves também. Tem pinturas rupestres que lembram as naves. Isso a gente pegando coisas bem antigas. No Brasil, para vocês terem uma ideia, primeira vez que se falou de uma nave foi numa carta do José de Anchieta, datada de 31 de maio de 1560, que ele mandou para o superior dele lá em Portugal, e nessa carta ele falava do M. Boitatá, ou M. Baitatá, Baitatá, que é coisa de fogo, né? M-Bai é coisa, Tatá é fogo, uma coisa de fogo que perseguiu os índios, isso em 1561. Então veja que o negócio é antigo. A primeira abdução no Brasil, registrada em carta, é de 1559 e ocorreu em 1558 com o índio Manemuaçu, e está escrito na carta de um jesuíta também chamado Antônio de Sá. Essa carta aí foi estudada, inclusive, por alguns historiadores capixabas. Tal. Então, a gente tem algumas evidências interessantes que podem nos evidenciar que esses seres estiveram, sim, contato com a nossa civilização no passado e continuam tendo contato até hoje. Quando a gente vai para os livros religiosos, por exemplo, pega aí o Kantsu tibetano, o Mahabharata, o Ramayana, pega, por exemplo, aquelas tabuinhas de argila dos sumerianos, né, os cuneiformes lá, que eram escritas com os cuneiformes, tem uma série de histórias lá que evidenciam a presença
desses deuses, né, que poderiam ser talvez aí os tripulantes desses OVNIs que estão monitorando a gente desde que o mundo é mundo, né? A própria Bíblia ali tem alguma coisinha mais superficial que pode evidenciar também a presença de seres, mas se a gente pegar os livros apócrifos, né, que são cristianos também, a gente vai achar um pouco mais claro o fenômeno. Por exemplo, eu vou citar o livro de Enoque, por exemplo, aí você vai achar seres ali estranhos, né? Então tem algumas coisas que a gente não pode tapar a visão e falar, olha, não está acontecendo nada, disco voador não existe, esses seres não existem. Lógico que existe. E não vai causar nenhum problema com a religião. Hoje eu tenho essa percepção, porque a religião, aos poucos, ao longo dos anos, ela está sendo preparada, até os meios de comunicação têm falado de forma mais responsável sobre o assunto, e o pessoal está antenado. E eu tenho certeza que, dentro de pouco tempo, a NASA ou algum órgão oficial, os Estados Unidos, ou a Rússia, ou a China, vai vir a público e vai falar: olha, vida extraterrestre existe, ponto final. E isso só vai demonstrar a grandiosidade do poder criativo, ou de Deus, ou de qualquer nome que queira se dar para essa força que criou tudo, que criou, inclusive os tripulantes de OVNI, criou tudo no universo, né? É muito egoísta da nossa parte a gente pensar que nós estamos sozinhos no universo. Eu já tentei fazer um exercício e ficar pensando assim, estamos sozinhos, ponto. Eu acho que é mais assustador eu pensar que eu estou sozinho aqui no planeta Terra do que imaginar que tenha outros tipos de vida. Se você pegar, por exemplo, os estudos rabínicos, né, dos rabinos aí, que estudam a tradição, estudam a Torá, né, todos esses livros, você vai ver que tem algumas linhas rabínicas que falam que Deus criou 1.500 mundos, 1.500 mundos, e a Terra seria um dos mundos com vida. E porque a palavra hebraica para mundos, nesses estudos, na verdade, ela está colocando mundo, ou seja, um planeta com vida dentro, vida como nós conhecemos. Então, se existe 1.500, a Terra é um, faltam 1.499. E aí a gente está falando de vida assim, de carne e osso. Aí existe a possibilidade também de a gente ter, que agora estão se explorando muito, negócio de multiverso, de outras dimensões, né? Seres interdimensionais, que assim faz muito mais sentido para mim a gente acreditar, e de repente, se isso lá na frente se comprovar, que a origem deles é interdimensional, de outras dimensões, do que essa terrestre, vindo de outras partes. O próprio Jacques Vallée, que é um físico francês, ele, desde a Terra, dos tenros estudos que ele fez, junto com Heineck, né, que é o astrônomo J. Allen Hynek, que foi do projeto Blue Book, projeto Livro Azul, o Jacques Vallée ele já falava e já acreditava nessa hipótese, talvez, da origem desses seres ser interdimensional, vir de outras dimensões. Ele tem um livro que ele escreveu, não tem, infelizmente, não tem em língua portuguesa, que ele é, 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 traz esse assunto com mais detalhe, assim, e essa teoria ela explica uma série de lacunas que hoje a gente tem na ufologia que a hipótese extraterrestre não explica. Agora, não dá para a gente falar que é isso ou é aquilo, ou que de repente esses seres são a própria raça humana no futuro voltando para o passado para resolver algum problema. De repente já tem a máquina do tempo lá e voltaram para cá para pegar alguma coisa. As abduções com cunho genético, né, de abduções com relações sexuais, ou mesmo os implantes, né, que às vezes são colocados microsistemas em alguns seres humanos aí para monitorar ou para, de repente, usar alguns sentidos do ser humano para os fins deles, né? Então, tudo é muito sorrateiro
né? As pessoas às vezes perguntam, né? Vocês devem estar querendo perguntar isso também. Por que que eles não se demonstram? Por que que eles não se mostram de uma vez por todas? Porque provavelmente eles estão usufruindo de algo da civilização terrestre que seja uma coisa benéfica para eles, estão se beneficiando com isso. Só que se nós, seres humanos, terráqueos, soubermos o verdadeiro objetivo deles, talvez a gente consiga interromper esse processo e aí os maiores prejudicados seriam eles, né? Então é lógico que eles não vão falar para a gente. Se quisesse falar, já tinham falado há muito tempo. Agora a gente percebe que algumas pessoas que eles estão pegando tem algum diferencial ali, né? Não é todo mundo que tem contato com eles ou que são usados como experiências desses seres. Aí, o fim de tudo isso a gente não sabe. Tomara que não seja tão drástico e tomara que não acabe com a raça humana, né? Mas é uma das preocupações dos governantes aí. Vocês podem ver que geralmente o pessoal está preparando frota estelar, né? O ex-presidente Trump ele criou lá a frota espacial. Na Inglaterra foi criado o SAS, que é um grupo elitizado para atuar no caso de uma invasão alienígena, caso ela ocorra. Então, os governos eles já estão preocupados com esse tipo de coisa. Aí vem o Elon Musk, né, que todo mundo conhece aí do satélite Starlink. Vamos fazer uma colônia em Marte. Pô, será que ele tem alguma informação privilegiada? Porque o pessoal pensa que ele é louco, mas não é. Um cara desse, ele tem sim informações privilegiadas. Quem pensa que, por exemplo, a NASA vem com um discursinho falando que não tem OVNI, que não tem isso, não tem aquilo, que vida. Eles estão mentindo descaradamente, né? A gente tem documentos da NASA que eles se preocupam com isso, que eles analisam, que sabem tudo, só que existe um acobertamento muito grande, muito forte, em cima do assunto OVNI, por questão de ganância desses governos que querem deter essa tecnologia mais avançada para criar aí tecnologia bélica, né, para dominar os seus inimigos potenciais e dominar o mundo, de certa forma, porque quem tiver essa tecnologia fazendo o que o disco voador aí faz, né, com certeza vai estar alguns passos à frente dos seus inimigos aí potenciais. Vamos para outra pergunta aí. Vamos lá, só para colocar um ponto, depois o André vai perguntar também. Pegar um gancho que você deu a respeito de civilizações do passado, você tem essa percepção, né? Na Alemanha, a gente tem uma história muito popular, né, que acabou se tornando, entrou na cultura pop, que é o Doppelganger. Que quando você vai estudar sobre o Doppelganger, a fisionomia dele lembra muito a fisionomia Grey, né? Ele é cinza, ele muda de forma, ele tem aquele olho grandão, ele comunica por telepatia, ele assume o lugar de outras pessoas, né? Até que ponto você poderia colocar também nesse contexto. Até que ponto você acha, né, que dentro dessa lenda alemã, né, dessa história alemã, né, você tinha uma pessoa que morria e ela era substituída por outras pessoas. Até que ponto você acha, dentro disso que você está trazendo, dessa ingerência de fato que acontece em relação a alienígenas e principalmente Grace, ele já não vem fazendo isso há muito tempo? Então, essa questão que você colocou é interessante. Eu vou até colocar a percepção de alguns ufólogos e pesquisadores norte-americanos, por exemplo, David Jacobs, o, o próprio John Mack, falecido John Mack, o falecido Bud Hopkins, que estudava muito a questão das abduções. Eles já tinham, assim, nos livros que eles escreveram, ou documentários, filmes, eles já falavam que estavam entendendo que muitos abduzidos ali, que tiveram algum tipo de interação e conversaram, os seres estavam fazendo uma espécie de uma raça híbrida.
Então, por isso que eles estavam pegando a parte para, assim, se está fazendo alguma coisa híbrida, a função, assim, teoricamente, a gente pensando, é, é que eles, de alguma forma, em algum momento, vão estar aqui, junto, ou com a raça humana, ou sem a raça humana. Né? E aí o hibridismo seria exatamente para eles terem essa capacidade de poder continuar aqui no planeta e perpetuar a espécie deles, né? Ou esses seres aí que estão fazendo esses experimentos. Então, esses pesquisadores norte-americanos, eles já têm um viés muito para cima disso, né? Que, na verdade, as abduções não tem nada a ver com bonzinho, que eles são bonzinhos, que vieram para salvar a Terra, nada disso. Geralmente, o que a gente observa é que eles estão num ponto de usar o ser humano como cobaias humanas, né? Como se a gente fosse o ratinho de laboratório aqui para o fim deles, né? Pode ser que a gente tenha alguma benesse depois no final dessa história, ou não, né? A gente vai ter que aguardar e ver o que vai de fato acontecer aí. E assim, onde a gente pode ter mais respostas a respeito disso, eu sempre falo, não é minha área. Né? É bom, assim, quem é psicólogo, faz hipnose e tal, aí o André faz, né, tal. Então, na tua área, cara, se você identificar um abduzido, tem abduzidos que são levados, sequestrados inúmeras vezes. E tem alguns que aquilo perpetua pela descendência de DNA dele, ou seja, acaba passando do avô para o vô, aliás, do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para o neto, e aí vai, entendeu? Então, nesses casos em que você de repente identificar uma pessoa que está sendo abduzida ou teve uma visita de dormitório, através da hipnose, é possível colocar algumas questões para que, assim, ó, eu vou fazer essas perguntas, você registra aí, né, durante a hipnose, e quando você for abduzido novamente por esses seres, você vai perguntar. Isso vai ficar registrado. E aí, quando eu fizer hipnose regressiva em você de novo, eu vou perguntar o que eles responderam. E aí você vai ter a resposta para alguns questionamentos interessantes. Porque quando a pessoa, ela geralmente está abduzida, está dentro da nave lá, eles controlam mais a mente da pessoa. E a gente percebe que tem síndrome do contatado, tem uma série de coisas que é como se fossem interferências ali. Agora, se a gente conseguir tirar essas interferências, tirar alguns bloqueios, vai vir à tona uma história, uns detalhes reais dessa experiência, mesmo que não seja na sua totalidade, mas mesmo que parcialmente, mas a gente vai compreender melhor o que está acontecendo com a nossa civilização em relação da experiência que esses seres, esses tripulantes de OVNIs vêm fazendo ao longo de muitos anos aí, né? Desde que o mundo é mundo. O Edson, você comentou sobre vou voltar um pouquinho e vou avançando na sua fala. Quando você fala de arqueologia, você fala agora da questão ele- você falou agora da questão da, da psicologia, né, da hipnose. Quando a gente fala de arqueologia, a gente está falando também de mitologia, a gente está falando de suposições, né? Muito da arqueologia é baseada em suposições, a gente não consegue bater o martelo em relação a muitas coisas. Assim também acontece com a mente humana, né? A gente trabalha, eu falo que assim, o que conecta a nossa mente à mitologia são as nossas ideias, nossos pensamentos, são as nossas relações simbólicas. O que a gente pode entender, inclusive, se a gente parte de um ponto de vista junguiano, falar de inconsciente coletivo que poderia manifestar símbolos semelhantes em volta do planeta inteiro, ah, quando você fala dos capacetes, né, ou coisas do tipo que aparecem, os agrólifos também, que aparecem em vários lugares do planeta, né, várias coisas relacionadas que são símbolos que se manifestam no planeta inteiro.
mas são coisas que elas ficam num limiar ali entre ciência e crença, muitas vezes, né? Ou suposições, não necessariamente crenças, mas suposições. Uhum. Eu queria dar um. Até quando agora você falou, né, do DNA, da sequência de DNA, é uma preocupação que eu tenho como psicólogo. Será que isso não pode ser uma transmissão? Eu estou pensando agora num problema psicológico, psiquiátrico, genético, que descarte essas pessoas de fato como vítimas de abdução e, de repente, uma questão psiquiátrica transmitida geneticamente que possa ser reforçada por contextos semelhantes sociais e que reproduzam efeitos semelhantes. Mas eu queria. Além disso, eu queria dar um passinho além e aproveitar que você participa, você esteve naquele, né, no set, vamos mudar um pouquinho de assunto também, naquele set ufólogos que teve acesso De irrestrito Varginha, de isso. Varginha. É, pouca de informação que a gente tem, os dois corpos que foram capturados foram levados para uma universidade e depois foram levados para fora do Brasil. O que que aconteceu nesse caso? Eu sei de casos de bombeiros que tiveram contato com os corpos depois esses bombeiros desapareceram, morreram, enfim. O que que de fato aconteceu nesse caso e por que que a gente precisou exportar até um pouco de interessante que eu conhecia do caso de ufologia brasileiro, que é o caso Varginha, a gente tem que mandar para fora. Por que que a ciência brasileira não tem essa, não sei se competência, não tem esse gabarito para manter esse caso aqui dentro? Olha, existe um acordo entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. Isso tem documentos no Arquivo Nacional norte-americano. Eu tenho essas cópias aqui. No projeto Blue Book é bem claro. Lá fala de cooperação com o Exército, cooperação com a Força Aérea Brasileira. E isso é desde a década de 50. Então, naquela época, quando foi firmado esses acordos, o governo brasileiro ele chegou à conclusão de quem que estava mais avançado no estudo da ufologia e teria condições de analisar isso melhor eram os americanos. Então foi feito esse acordo e tudo que acontece de queda de nave ou abate de nave aqui no Brasil, captura de seres biológicos desconhecidos, são encaminhados para os Estados Unidos, para a área 51, hoje tem a área 52, 53, e antes é, como que se fazia isso? Se era alguma criatura biológica, algum ser, ele passava desde a década de 60, 70 até 96 pela Unicamp, que era uma instalação médica biológica mais avançada ali e que tinha, já esse fim, tinha alguns subterrâneos também para se tratar desse assunto, fazer algum tipo de pré-análise ali, né, até que os americanos levassem embora. E isso foi feito durante o tempo. Então, a nossa área 51 brasileira, biológica, era na Unicamp. Hoje não está mais na Unicamp. Está dentro de uma instalação militar da Força Aérea e quem trabalha nela não são mais civis, né? Na época da Unicamp era o Badam Palhares, o Corradim Médici e tal. Hoje quem trabalha lá são médicos militares que, vez ou outra, atuam dessa forma. E aí, como se eles vão para lá, é dentro de uma instalação militar, fica mais resguardado. O problema foi que Varginha o negócio foi no ventilador e espalhou para tudo quanto é lado. Na questão de área 51 tecnológica brasileira, é São José dos Campos. Né? Então a gente tem lá o DCTA, o CTA, que era o local para onde eles encaminhavam a nave. De lá ia para a NASA ou ia para a área 51. Tem documentos hoje liberados da Embaixada Norte-Americana no Brasil, isso da década de 60, tá? Estou falando de documento de 1966, 1967, que foi liberado pela Lei de Liberdade de Informação, que cita casos de queda de OVNI que aconteceu, por exemplo, em Bicas, Minas Gerais, ou quedas de OVNI que aconteceu entre Santa Catarina e Paraná.
foi resgatado pela aeronáutica, foi encaminhado para a NASA, aliás, foi encaminhado para São José dos Campos, que era o CNAE na época, em 66, e de lá foi para a NASA. Né? Isso está nos documentos americanos. Então, veja que o Brasil ele não tem a expertise para lidar com isso. E por isso que ele fornece tudo para os Estados Unidos em troca de tecnologia de quinta geração de aviação. Tá? E vez ou outra vai algum militar, né, mais inteligente, mais destacado aí, vai fazer algum curso, vai participar de alguma coisa em conjunto nos Estados Unidos, na Inglaterra. Tá? Então, é esse tipo de cooperação que existe na questão OVNI. Agora, o Brasil perde muito nessa questão, porque ele poderia estar já com os cientistas brasileiros, e brasileiro cria um monte de coisa doida, né? É incrível a criatividade do brasileiro, mas se a gente estivesse trabalhando com a engenharia reversa, né, com esses metamateriais, ultramateriais dos OVNIs, a gente já teria criado um monte de coisa legal, né? Só que lá nos Estados Unidos os caras estão mais focados em quê? Em avião, espião, drone, alguma coisa bélica, né? Tanto é que eu penso hoje que esses drones que a gente tem na atualidade é tudo fruto de engenharia reversa. A própria tecnologia celular que a gente tem de comunicação, ela avançou muito rapidamente, porque em alguns OVNIs que foram abatidos ou capturados, as testemunhas militares ou civis viram algumas coisas que pareciam aqueles chips de computador, aquelas plaquinhas. Então, aquilo ali já foi tecnologia dos OVNIs aí, né? Não sei se alien, de outra dimensão, de onde que seja, mas que foram os americanos foram se apropriando disso e através dos seus engenheiros, através dos seus físicos, químicos ali, foram desenvolvendo toda essa tecnologia que está chegando hoje aqui à nossa mão. Mas tem muita coisa que não chega, né? Tem muita coisa que fica restrita. Eu tive conversando recentemente com... Eu já vou falar de Varginha, já vou entrar na questão de Varginha, tá? Eu tive falando com um cientista que trabalha na Agência Espacial Europeia, na ESA, lá na Europa, o cara lá da Holanda. Ele teve aqui no Brasil, a gente foi comer uma pizza, aquela coisa, e eles estão encucados, estão trabalhando num monte de coisa agora para entender aquela tecnologia da invisibilidade dos OVNIs, porque é uma coisa que a física ainda não conseguiu destrinchar isso. Que o OVNI, às vezes, ele tá aqui, ele desaparece e já aparece imediatamente num outro lugar, né? Então, existe uma certa lei lá que ele explicou, etc. e tal, só que a gente ainda não tem, dentro dos nossos físicos, tal, não deu ainda o insight de como resolver esse negócio para aplicar também na tecnologia terrestre esse negócio que tem nos OVNIs aí. Então tem muita coisa em andamento, né? Principalmente de forma sigilosa, né? No Brasil aqui, quando envolve nave, ser, geralmente é classificado como ultra secreto, como Varginha o foi. Varginha foi classificado no grau mais alto e tanto é que era para ser liberado alguns documentos com 25 anos do caso, e aí existiu uma brecha na lei, o Exército foi lá e mandou reclassificar por mais 25 anos, ou seja, a gente só vai ter informações mais precisas, documentais de Varginha, sei lá, né? Só em 2046. Então vamos ter que esperar até lá, porque infelizmente nossa lei é isso aí. Mas o que aconteceu em Varginha? Agora indo para Varginha. Foi um verdadeiro arquivo X, mas com todos os ingredientes reais, né? Morte de pessoas, morte de animais, captura de seres. Você falou 2 seres, mas hoje eu provo 5 seres que foram capturados. Inclusive, eu escrevi um livro, que é esse aqui, o ETs de Varginha Montando Quebra-Cabeça. Eu lancei agora em janeiro de 2024, são 402 páginas, e inclusive com fotos, tem mais de 250 fotos de época, e esse é o volume 1. Eu vou ver se eu lanço o volume 2 até o final
desse ano 2024. Então, aqui tem um monte de informações inéditas, inclusive um capítulo eu dedico totalmente para falar dos norte-americanos no Brasil, no caso Varginha. E, inclusive, a gente tem depoimentos de militares da Força Aérea que falaram que teve uma logística que funcionou do dia 20 até o dia 22 para esses americanos que chegaram no Brasil no dia 20 de janeiro. O próprio Marcos Feres, que é um ex-controlador de voo, esse cara de camisa vermelha aqui, ele deu um depoimento num canal no YouTube, né, um canal aéreo, ele estava participando de uma live junto com outros ex-controladores de voo, e ele contou que um C-17, que é essa aeronave aqui, adentrou o espaço aéreo do Brasil no dia 20 de janeiro de 96 e pousou lá em Viracopos. E já estava esperando lá helicópteros, né, do Exército. Deixa eu achar aqui os helicópteros do Exército. Esses aqui, ó, esses helicópteros do Exército estavam esperando para levar os militares americanos para Varginha, de Campinas para Varginha. Depois, todo mundo sabe que teve aquela transporte, né, de algumas criaturas para a Unicamp e tal, e depois os Estados Unidos levou. Mas o que a gente achou mais interessante agora nos últimos tempos é uma carta do Bill Clinton, datada de 30 de janeiro de 96. Essa carta presidencial, ele pedia informações, o ex-presidente Clinton, para o líder do Congresso norte-americano, que ele queria saber o que tinha de conteúdo no transporte de um avião da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, que veio da América, do Brasil lá, e pousou em Groom Lake, que era na Área 51. Né? Então, isso aconteceu ali em meados de janeiro de 96, e no dia 30 de janeiro de 96 ele fez essa carta. Ele recebeu alguma resposta? Não, porque o nível que o presidente norte-americano tem, até o nível 17, para você ter acesso às questões ufológicas, né, dessas coisas, tem que ter acima do nível 21, né, para lá. Então, ele não teve acesso. Fora isso, assim, eu estou resumindo bastante, tem bastante coisa no livro. Essa jornalista, a Leslie King, do Washington Post, e o Joshua Reid, que é um cara assim, tem um podcast lá nos Estados Unidos, eles conhecem um dos pilotos que transportaram a criatura e a nave do Brasil para os Estados Unidos, para a Área 51. Né? Aqui eu estou falando só de um capítulo do caso Varginha, mas o que aconteceu lá? A nave foi abatida pelos americanos, pelo NORAD, através de um esquema de satélite. É uma tecnologia que já existia em 96, mas ela só foi divulgada ao mundo em 97, que é aquela tecnologia da Guerra nas Estrelas. É um raio laser que sai do satélite. Recentemente aí saiu até uma matéria aí do negócio com laser e tal. É isso aí. Só que em 96 já existia também. E eles abalroaram, eles atingiram um desses objetos cilíndricos que estava no sul de Minas Gerais, naquela época. Porque, embora eles tenham atingido de 19 para 20 de janeiro, o fenômeno já vinha ocorrendo na cidade ali e na região do sul de Minas desde o dia 13. Eu cheguei a fazer também um capítulo aqui com um cronograma desses casos. Ele começa os avistamentos lá no sul de Minas no dia 13 de janeiro e vai acabar no dia 28 de junho de 96, ou seja, ficou 6 meses aparecendo negócio lá. Né? Naves, seres, gente que entrou em luta corporal com ser. Tinha 3 tipos de seres diferentes na época de Varginha. Era aquele marrom, né, com olho vermelho, calombinho. Tinha um outro também que era com calombinho na cabeça e olho vermelho, só que ele tinha o corpo todo coberto de pelos, e tinha o Grey junto. Agora, o que foi pego? Só o peludinho e o outro. Né, que nós acreditamos que, na verdade, era uma espécie de cachorrinho do ET, um animal subalterno que cumpria uma determinada programação. Os demais
que talvez estivesse numa hierarquia mais alta aí, talvez esses Greys não foram. Pelo menos eu não tenho notícia de que Grey tenha sido capturado, mas esses outros animalescos aí, eles foram capturados. Por quem? Inicialmente no dia 20 pelo Corpo de Bombeiros, porque eles foram acionados que tinha um bicho num barranco no Jardim Andere, então foram para lá com luvas, com rede, pegaram esse bichinho. À tarde teve uma operação Pente Fina feita pelo Exército Brasileiro, pela ESA, Escola de Sargento das Armas, que fica em Três Corações, fica a 15 quilômetros ali de Varginha, e pegaram mais duas criaturas. Houve a criatura que apareceu no terreno baldio lá, que as meninas viram, né? A Liliane, a Kátia, a Valkyria, e essa daí foi pega também. E aí, à noite, teve um atropelamento de uma criatura pelo policial militar Marco Elixerez, que era da P2, que é da inteligência da Polícia Militar, e ele estava acompanhado do seu colega, que estava dirigindo, inclusive, o carro que eles estavam, que não era um carro militar, era um carro civil, era o Eric Lopes, que é o Cabo Lopes. Atualmente ele está na ativa e nem fala no assunto, né? Não é doido. Né? Eu tentei outro dia falar com ele, ele me bloqueou no WhatsApp. Mas é assim, o caso Varginha, então, ele tem todos esses ingredientes: é morte, é captura, é acobertamento militar, acobertamento dos órgãos médicos, teve filmagem, fotografia desses seres, ficou restrita mais ao meio militar, mas tem médico civil que tem isso, mas fica com medo de liberar porque sofreu represália. Tem uma série de fatores no caso Varginha interessantes assim, e muitas peças do quebra-cabeça ainda são faltantes, né? Tanto é que eu estou juntando ao longo desses anos algumas dessas peças e agora estou colocando no livro, né? Coloquei no volume 1, 402 páginas, e vou fazer o volume 2 aí com umas 300 páginas, provavelmente. E assim, eu consegui agora recentemente uma testemunha muito chave, entendeu? Uma testemunha, ela me procurou e a gente vai fazer essa entrevista em breve aí, colocar, disponibilizar no nosso canal lá, e com certeza o depoimento dela vai para o volume 2 também. Fora essas questões de seres, de capturas e tal, tem a questão do abate da nave que caiu na zona rural de Eloy Mendes, que é uma cidade circunvizinha a Varginha, e com relação a esse aspecto, a gente tem algumas testemunhas militares que hoje já estão na reserva e que participaram em tendas ali, fizeram tendas, levaram equipamento, um monte de coisa, e eles estavam orientados a falar para os transeuntes ali, os civis, que eventualmente chegassem, vissem ele mexendo com aquela coisa metálica, né, estranha, porque alguém poderia perguntar: o que é isso aí que vocês estão pegando? Então eles tinham que falar o seguinte: ó, isso aqui é um satélite que caiu, então a gente está resgatando aqui. É um satélite espacial, né? Lixo espacial, e tal. Então essa era a desculpa oficial que eles tinham que fazer. Fora isso, eles sofreram uma represália violenta, né? Por conta dessa questão de Varginha. Além disso, houve tentativa de suborno das meninas para que elas desmentissem o fato, ofereceram grana para ela, com os caras de terno lá na casa da dona Luísa, da Liliane, da Valquíria. A gente desconfia, né, que algum fólogo pode ter recebido grana também para ficar quieto, mas é desconfiança, a gente não tem como provar, né? É, então, é assim, dentro desse meio ufológico, quando você tem o dedinho norte-americano, e o dedinho norte-americano ele já é, acontece, né? Ele já interfere nos casos ufológicos brasileiros há muitas décadas, a gente sempre tem esses complicadores. Por exemplo, na época, o grupo do Sete sofreu ameaça, teve telefone grampeado, eu mesmo tive ameaça, né? Eu conto no livro as ameaças, vinha carro e
parava e ficavam olhando, ou ligavam para casa e falavam: olha, seu filho estuda na escola tal, endereço tal, você para de falar isso aí, senão pode acontecer um acidente com o seu filho, aí desligava, entendeu? Coisas assim. O Vittorio Pacatini, por exemplo, deram um tiro na casa da mãe dele, lá em Três Corações, né? Pegou quase perto do piano lá na sala. Então, tem uma série de situações que, quando a gente mexe com esse assunto, dependendo da profundidade que a gente vai e há um interesse de acobertamento por parte dos americanos, né? O brasileiro não, porque o brasileiro é mais esculachado. Então, eu falo assim, apesar de, né, ter alguns militares que trabalham direitinho, tudo, mas é boca aberta mesmo. Acaba, em certo momento, vai lá e fala. Tanto é Varginha, a gente teve alguns militares que nos procuraram, nos falaram, nos deram detalhes, só que eles não querem aparecer, né? E aí a gente, de forma ética, a gente mantém o sigilo sem problema, tal, porque a gente está interessado nos fatos e dados, saber o que realmente aconteceu. Agora, o que tem que tomar muito cuidado, né? O ufólogo também, que adentra num caso desse mais complicado, é que ele pode estar recebendo de algum militar ou de algum informante ou de algum desinformante informações truncadas, né? Meias verdades, meias mentiras, porque a contra-informação ela faz parte desses órgãos militares e isso está normatizado. Então, num caso desse que eles querem acobertar, é lógico que eles vão trazer meias verdades com meias mentiras e jogar na mão para te tirar da rota, para te tirar do foco da verdade. Então, tem que tomar muito cuidado. Tanto, tanto é que quando chega algum vídeo, criatura de Varginha tal, eu já parto do pressuposto de que não é, de que é um fake. Aí, se ao longo da pesquisa aquilo corroborar que é alguma coisa realmente verdadeira, porque assim, um vídeo de Varginha, dessas criaturas, quando ele vir à tona, certamente vai ter nas imagens aqueles militares que a gente sabe o nome, mais novinho ali na imagem. Ou o médico também já novinho, cabelinho preto, né? Apesar que o Badam Palhares já tinha cabelo branco naquela época, né? Mas você vai ver ele pelo menos mais novo, né? Os médicos ali. Então, isso vai ser um determinante para a gente ter uma certeza de que a gente está diante de um filme real dessa criatura, que existe, existe. Agora, quando vir à tona, tem que tomar muito cuidado, né? Porque hoje em dia você tem inteligência artificial, você tem uma série de coisas, e existem golpistas também, pessoas que querem, de alguma forma, tirar alguma vantagem financeira em cima desses casos que são verdadeiros. E isso, às vezes, acaba prejudicando mais a ufologia, prejudicando o caso, em vez de trazer alguma coisa benéfica. Mas nós, pesquisadores sérios, a gente continua persistindo, continua insistindo, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai colocar a mão em alguma peça do quebra-cabeça que vai ser algo contundente e definitivo. Esses pesquisadores norte-americanos eles falaram o seguinte com relação ao caso Varginha: como está tendo muita denúncia atualmente de que o governo norte-americano esconde o fenômeno OVNI e que tem lá naves inteiras, pedaços de nave e corpos não humanos, né? Isso foi falado recentemente, o ano passado, pelo David Grush, né? Que é um ex-funcionário da inteligência, juntamente com mais dois militares da Marinha norte-americana, pilotos lá, que também contaram seus casos e tal, e vai ter novas denúncias no Congresso esse ano, e um dos que estava prometido era o piloto que transportou o de Varginha. Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer de fato, né? E porque vai vir do próprio Estados Unidos uma denúncia de um piloto que participou de tudo isso. E aí vai ter um monte de gente no Brasil que vai ter que tirar o chapéu e dar a mão à palmatória e falar: então realmente aconteceu o caso Varginha. Quer dizer, para mim não precisa falar que não aconteceu, que é mentira. Eu sei que é verdade. Eu sei o que eu vivi, eu sei a ameaça que eu tive, eu sei com os militares
que eu conversei. Eu não tenho como hoje negar e falar que o caso Varginha não existe. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Até uns tempos atrás, o cara falou assim: qual é o teu preço para você falar que a criatura de Varginha é um macaco com deformidade? Ou seja, porque eles sabem que eu tenho credibilidade no caso, na pesquisa do caso, então se sair da minha boca, de repente, um veredicto falando aquilo que aconteceu em Varginha não era ET, coisa nenhuma, era um macaco com deformidade, o que iria acontecer? As pessoas iriam acreditar, pelo menos aquelas pessoas que nos acompanham, que sabem da nossa credibilidade, do nosso trabalho sério, mas não, a verdade ela não tem preço. Na minha concepção, a verdade do caso Varginha, eu vou morrer afirmando que é fato, que aconteceu isso lá em Varginha, porque eu sei o que eu vivi. Agora, tem ufólogos por aí que já mudaram, não acredito, não sei o que, a gente não sabe quais são os motivadores que estão fazendo esses pesquisadores um pesquisador, de repente, mudar de opinião assim tão drasticamente e vivenciando e conversando com testemunhas na época, porque eu vou falar para vocês aqui uma coisa. Se fosse uma testemunha, aí você fica assim meio balançado. Mas hoje nós temos 150 testemunhas que participaram do caso Varginha, direta e indiretamente. E essas 150 testemunhas têm civis, têm militares, né? Alguns militares não querem aparecer, infelizmente. Os bombeiros, por exemplo, que capturaram, eles têm um acordo entre si que eles só vão falar se todos concordarem em falar. E é lógico que não vai ter essa unanimidade. Então eles não vão falar nunca. Então é um acordo de cavalheiros que eles têm entre os bombeiros, né? Então veja que o caso Varginha ele como eu falei no início, um arquivo X brasileiro, é um dos principais casos aí do Brasil, só que ele é pobre na questão de documentação. Ele é rico em depoimentos, em relatos, em detalhes, em coisas que se convergem ali. Isso ele é rico, mas ele carece em documentação. Tem um outro caso brasileiro e mineiro também que aconteceu em novembro de 2008, que é o caso Cláudio, né, que aconteceu na cidade de Cláudio, Minas Gerais, e ele foi a perseguição da polícia militar a dois seres num canavial da cidade lá de Cláudio. E esse caso ele foi documentado num relatório da polícia, inclusive essa perseguição a seres. Então, assim, o caso Cláudio, que aconteceu em novembro e dezembro de 2008, ele é muito mais rico em documentação, mas ele ainda é um pouco pobre em depoimento, porque os militares têm medo de falar no assunto. Né? E esse caso ele é tão interessante de Cláudio que eu acredito que no futuro ele vai superar até Varginha. Na questão de Cláudio, não tem queda de nave, mas teve uma interação desses seres muito forte com a comunidade claudiense e com os militares envolvidos na perseguição, que eu diria até que pode ter ocorrido, eu tenho quase certeza que ocorreu uma abdução desses militares por parte desses seres, com uma interação muito forte, que no futuro isso vai poder ser falado. Hoje, talvez não dá para falar, porque muitos desses militares ainda estão na ativa, né? Não querem falar, têm aquele medo característico, devem ter sido instruídos a manter o sigilo, e por aí vai. Então, assim, Varginha, voltando lá na Varginha, ele é um caso que ainda promete muita coisa, né? Tem muitas peças aí que virão à tona desse quebra-cabeça aí de Varginha. Ulisses. Opa, vamos lá. As minhas perguntas você acabou respondendo, Edson, mas eu queria contar uma curiosidade. Eu acompanhei o caso de Varginha, eu era criança ali, né? Adolescente, na verdade, não dei muita atenção, né? Na época, eu Uhum, falei, isso aí não acredito muito. Mas passado um tempo, em 2002, eu trabalhava numa empresa de consultoria e eu estava implantando um sistema numa outra cidade com um colega que era consultor também.
Aí um dia depois do projeto, a gente saiu para tomar um uísque lá no bar, começamos a conversar, e ele foi militar. Aí, do nada, assim, na hora que a gente estava voltando pro hotel, ele me chamou, ele falou assim, vou te contar uma coisa, o caso Varginha é real, eu estava lá, aconteceu dos corpos, nós pegamos aquilo, foi para Campinas e depois foi para chegar os americanos. Eu não sabia dessas histórias. Eu não sei de onde ele começou a falar tudo aquilo. Eu só fui tomar conhecimento que foi exatamente isso que aconteceu recentemente, vendo você em outros canais falando. E ele falou dessa forma, falou assim, olha, eu tive lá, eu vi, foi levado para Campinas, depois veio os americanos, desceram em Viracopos, colocaram os corpos e levaram embora. Foi isso aí. No C-17, que era esse avião de tropa aí, né? Uhum. Então, Aí eu fiquei. Varginha é real. Assim, ali na Unicamp tem muita coisa que a gente está garimpando ainda, né? A gente já descobriu, por exemplo, duas enfermeiras que viram a criatura, tem um pessoal que era da escola lá que subiu um no ombro do outro e viu uma criatura também num local lá que chamava patologia avançada. Essa criatura estava dentro de um terrário. Tem a questão de que o Madame Palhares tentou fazer o hemograma da criatura viva que estava lá, só que o sangue dessa criatura ele coagulou dentro daquela mangueirinha antes de chegar no sensor. Aí o que aconteceu? Deu PT, perdeu, perca total do equipamento de hemograma. Aí foram para a segunda máquina, também deu ruim, perderam aquela máquina. Aí virou um caos, porque lá no Hospital das Clínicas, naquela época, em 96, eles necessitavam dessas duas máquinas aí, né? Ou uma, pelo menos, para fazer o hemograma das pessoas terráqueas que chegavam ali para ser atendida todos os dias, né? E aí não tinha. Aí chamaram o técnico. Aí o técnico foi lá e não deu jeito. Aí depois eles deram um jeito de arrumar uma outra máquina inferior de um outro departamento, aí pegaram lá, trouxeram, instalaram e aí conseguiram dar vazão ali nos atendimentos do dia no Hospital das Clínicas, né? Mas o que os americanos fizeram? Pegaram essas duas máquinas com o sangue da criatura coagulado dentro, parecia uma Coca-Cola, dentro das mangueirinhas, encaixotaram tudo aquilo, ligaram para os Estados Unidos, mandaram vir duas máquinas do mesmo modelo, porque era um modelo americano, e aí quando chegou no Brasil, eles só deram orientação, ó, vai pegar a plaquinha dessa máquina velha e colocar na nova. Vai substituir pelo mesmo número de série, Uhum. né, nas máquinas, e essas máquinas velhas a gente está encaixotando e estamos levando para os Estados Unidos. Levaram embora. E aí depois, sabe o que eles fizeram? Deram um banho de loja no local ali onde trabalhava a doutora Fátima, lá na Unicamp, que ela também teve bastante envolvida, junto com o Badam Palhares, no estudo dessas criaturas lá. Uma das criaturas, a Viva, ela era deixada no IFCH, não sei se vocês conhecem Campinas ali, era um instituto ali, um prédio, e todas as noites, o que acontecia? Saía uma bolinha luminosa de dentro da lagoa que tem na Unicamp, se posicionava em cima do IFCH e ficava lá até quase amanhecer. Isso os vigilantes lá contaram, né? Eles viam isso todas as noites. Até que os americanos, então, aí levaram essas criaturas embora, aí nunca mais apareceu essa bolinha. Então, o que a bolinha fazia? Saía já no escurecer e se posicionava em cima do IFCH, onde estava a criatura viva, ficava lá até quase amanhecer de madrugada. Quando estava já para amanhecer, a bolinha vinha e mergulhava para dentro da lagoa da Unicamp e ficava lá. E muitas das pessoas que trabalharam lá, que eram terceirizadas, elas depois foram mandadas embora, foi pago o valor pecuniário, né, financeiro, que elas faziam jus, né, que era o de direito delas, e foi dado um bônus para elas calarem a boca e não falar no assunto. Só que hoje, como já passou bastante tempo, muitas Uhum. delas têm nos procurado para contar detalhes do que ocorria lá em relação à criatura viva e em relação também à necrópsia que foi feita na criatura morta, né? Então tem muitos detalhes que aos poucos estão vindo
à tona. Teve mais gente que morreu, foi levado para o cemitério dos Amarais, lá em Campinas. O cérebro do Marco Elixerez, aquele policial militar, também foi levado para estudos. Isso eu pude confirmar em 2021, porque eu estive no apartamento do doutor Janini, que foi o legista do Marco Elixerez, ele já está aposentado também, já está bem velhinho, e lá eu pude conversar com ele, e ele falou assim, eu não posso falar que foi o extraterrestre, mas eu vou te falar, com dezenas de anos de profissão como legista, eu nunca vi uma superbactéria como essa levar à morte um jovem de 23 anos que estava totalmente saudável, perfeito. E detalhe, a bactéria que levou ele à morte, de uma forma totalmente misteriosa, era uma bactéria que só dá em animais, não dá em seres humanos. Né? Então, é muito estranho tudo isso que aconteceu com o Marco Elixerez. E os animais, né? Eu não falei dos animais que morreram no zoológico, depois do avistamento da dona Terezinha Galocleps lá, houve naquela semana que ela avistou a morte de 5 animais, né? Uma ararinha azul, dois veados catingueiro, uma anta e uma jaguatirica, né? E como esses animais morreram, houve uma preocupação da doutora Leila, que era a diretora do, do zoológico lá de Varginha, em saber o que estava matando esses animais. Será que é envenenamento? Será que é alimentação? Alimentação, eles falaram, provavelmente não, porque é, testaram ali e o hábito alimentar desses animais é totalmente diferente. A ararinha azul, ela se alimenta de uma ração lá de alpiste diferente do que uma jaguatirica que come carne, né? Ou um veado catingueiro que é totalmente mais vegetariano, né? A água também eles analisaram, não tinha nada. Aí, quando eles pegaram as vísceras dos animais e mandaram para Belo Horizonte, aí eles ficaram mais surpreendidos ainda. Num único animal, que era acho que era a anta, se não me falha a memória, deu que ela tinha morrido por uma intoxicação cáustica de substância desconhecida. Eles não conseguiram determinar que substância cáustica era essa. E os outros demais animais que foi feita a análise deu que morreram de nada, causa mortes indeterminada. Né? Eu levei esses laudos para um monte de veterinário e cada um ficava ali assombrado, porque falou, meu, é um negócio realmente esquisito. E a única ligação da morte desses animais é que apareceu uma dessas criaturas de Varginha lá dentro. E a dona Terezinha Klepf teve a oportunidade de ver essa criatura. Hoje nós sabemos que na festa que ela estava tinha outros vereadores ali, outros políticos da cidade, né? Porque o marido dela era político, também estava ali na festa. E outros políticos viram, mas hoje não têm a coragem de contar que viram também essa criatura lá no zoológico de Varginha. Por quê? Porque tem medo de manchar a sua carreira política, né? O pessoal vai ficar falando, o vereador aí acredita em ET, tal, não sei o quê. Então eles preferem se manter no anonimato, mas a gente sabe quem que é essa turma aí, né? Então tem muita gente que talvez agora já ficando mais velha, talvez acabe falando, né? E agregando algum tipo de informação no caso Varginha. E a gente espera que aconteça isso mesmo. Aproveitando que você citou o caso do policial Marco, né? Se você tem alguma informação de como talvez ele possa ter sido exposto a essa superbactéria? Porque, por exemplo, se é uma coisa que é natural desses alienígenas, como é que eles fazem para não transmitir isso para outras pessoas que têm contato com eles, como, por exemplo, numa situação de paralisia do sono ou uma abdução? Você tem alguma hipótese, alguma informação a respeito do porquê, nesse caso, houve a contaminação e outros casos não acontece? Então, no caso dele, é uma suposição, tá? É uma conjectura. O que aconteceu? Ele e o Eric Lopes, eles estavam ali fazendo a ronda já à noite, porque foi informado para eles que tinha criaturas soltas ali e já tinham capturado algumas. E aí ele atropelou uma dessas criaturas.
O Marco Elixerez saiu de dentro do carro, pegou essa criatura e colocou no banco de trás e falou para o Eric Lopes: toca para o hospital. Nossa, tem um negócio ali atrás. O que é isso? Vocês viram um negocinho ali atrás? Que foi isso, hein? Tem algumas, acho que é Um alguns filtro aí. celulares que eles fazem esses filtros automáticos quando a gente fala alguma coisa ou faz Que algum gesto. estranho, cara. Eu nunca tinha visto isso, não, viu? Eu até fiquei assombrado. Falei, ué, meu celular tá doido, né? Mas, então, o que que aconteceu? Quando ele atropelou a criatura, ele pegou a criatura, botou no banco de trás e pediu para o colega dele tocar para o pronto-socorro do hospital regional, que fica bem no centro ali de Varginha. E aí, quando ele chegou lá, o médico de plantão não quis atender, falou: Meu, a gente não tem condição nem aparelhagem para atender coisa do outro mundo, né? Aí ele falou: faz o seguinte, vai pro outro lado ali do regional, que já tem uma ala, que já entrou uma outra criatura lá, então tá isolado lá e vocês levam a criatura para lá. E aí ele pegou, levou, entregou para os médicos, depois o exército assumiu, foi ali que fizeram uma filmagemzinha também, né, dessa criatura, depois transferiram essa criatura para o Hospital Humanitas, aí tem toda uma história, mas vamos chegar agora no ponto como que o Marco Elixerez se contaminou. Como a criatura estava com uma fratura exposta, que ela foi atropelada na perna, né? Ela devia estar sentindo muita dor. E aí o que aconteceu? O Marco Elixerez foi arranhado embaixo da axila, que rasgou até a camisa dele, e ele tinha essa marca desse arranhão. Como essa criatura tinha uma espécie de substância gosmenta na pele, né, um negócio brilhante, parecia que estava untado de manteiga, alguma coisa assim, o pessoal falava, né? Pode ser que tenha algum tipo de substância ali, ou alguma bactéria, alguma coisa que acabou entrando nele através desse arranhão. Ele não morreu logo em seguida, né, quando ele foi arranhado. Ele foi piorando, piorando, aí foi na corporação médica, o médico achou que fosse uma espécie de um cabelo encravado, tirou esse cabelinho encravado, só que ele continuou piorando, aí foi internado no Hospital Bom Pastor e de lá ele veio a óbito. Doutor Cesário foi o que acompanhou ali ele até o final da morte. A irmã dele, né, a Marta, o pai também, a família dele, todos eles falavam que o Marco Elixerez tinha participado, que a própria Marta disse que ele confidenciou para ela que ele pegou essa criatura mesmo, que participou disso, que isso ia dar muito pano para manga, né? Quando aparecia alguma matéria, né, do ET de Varginha na televisão, ela conta, né, a própria Marta conta que ele ia lá e desligava a televisão, ele não gostava de ficar vendo muito o que estava falando ali, por conta da represária do que ele foi orientado dentro da corporação militar dele, que era a Polícia Militar de Minas Gerais, a PMMG, né? Então, Adoramos essa palestra e, com o adiantar da hora, vamos começar as considerações finais aqui. já vai acabar, já. Ah, tão legal aí o bate-papo, né? Tava ótimo, tava ótimo. Adorei mesmo o assunto. Paulo Espero que tenha Jacobino, agregado. Ó, a gente pode marcar aí uma outra ocasião, quiser adiantar, trazer outros assuntos também, porque ufologia é um negócio inesgotável, né? A gente pode fazer, de repente, alguma coisa mais focada num tópico da ufologia, sem problema aí para mim, aí vai ser um prazer a gente bater um papo aí e compartilhar conhecimento com vocês. já vamos marcar. Paulo Jacobino, considerações finais. Perfeito, vamos marcar sim, Edson. Muito obrigado pelos esclarecimentos, né, pelas informações que você trouxe. De fato, como você falou lá no início, ele é um assunto muito delicado, porque ele tem algo por detrás que a gente pode até concluir que é uma verdade, embora a gente não saiba como isso funciona por si, porque tem muita informação que que não é divulgada, mas que infelizmente abre muito pano para manga para as pessoas falarem das coisas mais absurdas do mundo e começarem
a mesclar essas informações com qualquer outra coisa que elas queiram juntar, né? Parece dar match em tudo e você cria uma grande colcha de retalhos, né? Uhum. E para a gente tentar evitar esse tipo de coisa, é fundamental que a gente busque sempre conhecer, né, uma linha de pesquisa, a gente tenha o método científico, a gente conheça várias teorias, mas acima de tudo que a gente se conheça. Porque caso a gente não se conheça, a gente tende a acreditar em qualquer coisa. E qualquer coisa que vendem para a gente passa a acreditar. E se você quer se conhecer melhor e ajudar a se desenvolver, dá uma olhada no nosso canal do Pedra de Afiar, youtube.com/, Pedra de Afiar, e conheça também o nosso site, pedradeafiar.org. A gente tem muito material lá, inclusive grupos de estudos do qual você pode se participar. Então, Sauskas. Bom, muito bom ouvir o Edson falar. Praticamente é só a gente assistir, porque ele mesmo consegue emendar um outro assunto, cada assunto mais interessante no outro. E já fica aí a sugestão de, para uma próxima vez, ele vir falar sobre São Tomé das Letras, né? Porque aí acho que é um lugar que junta bem a nossa pegada mais ocultista com ufologia. Não sei se ele tem alguma coisa para falar sobre isso, fica aí já um gancho aí para um outro momento. E para quem não Ó, conhece, pode falar. posso só falar uma coisinha? Então, Claro. São Tomé, eu teve uma época eu fiz até uma palestra de locais místicos assim, né, que tem pintura rupestre, algumas ordens às vezes indo para lá, né, tipo Chapada do Veadeiro. Aí eu peguei vários lugares assim e fiz também um link com a ufologia e ficou bem Ah, legal então. assim, né? As bruxas tudo ficaram tudo doida, né, com o negócio, né? E geralmente vai tudo para esses lugares. Você pode ver que tem bruxa, tem ocultista que vai para São Tomé das Letras, Sim. é Chapada Diamantina, Roncador, e aí vai, né? A Paranapiacaba também tem uns negócios aqui também, tem até aquela festa das bruxas, né, anual, né, que acontece. E ali acontece muita coisa. Geralmente tem aparições fantasmagóricas Sim, dá também, né? muito Tem pano para manga. energia, tem cristal, tem caverna, tem. Aí você junta tudo, tem OVNI também. É isso aí, já fica o convite, então, para voltar para a gente pegar só essa parte que mistura os dois. Até porque é uma oportunidade para a gente falar da questão de como separar uma churumela da outra, né? Como é que a gente consegue tratar de ufologia? Porque quando a gente começa a falar de espiritualidade, mistura com religião, e religião a gente tem aquele negócio que tem que respeitar. Então acaba que todo mundo falando qualquer coisa e você fica meio. É um assunto bem legal que, como você disse, é inesgotável, né? E para quem não conhece, eu estou aqui representando junto com o Óbito Morte Súbita, né, que é um portal de ocultismo, esoterismo, religiões comparadas, que está aí no ar desde 1996. Né? Então começou junto com Varginha. Esse ano foi muito especial. E para quem não conhece, é mortesubita.net e o conteúdo é totalmente gratuito, totalmente aberto, não tem paywall, não tem nada disso. Mas quem quiser colaborar é catarse.me/morte súbita, porque daí você tem o acesso premium com algumas ferramentas a mais, mas o conteúdo é o mesmo. Mas tem ferramentas de estudo, ferramentas de acesso e ferramentas de interação para quem apoia a gente. Óbito, considerações finais. Nossa, não tem nem considerações finais, tem considerações mil, né? É o que estão falando, é tanta informação que você começa a mastigar e pensar e tudo mais. Tô ansioso para ver a continuação desse papo num próximo episódio. E é bem isso, né? Hoje em dia eu fico pensando mais no como está a ufologia hoje em dia, em relação ao que estava em 96. Varginha, eu lembro a gente escrevendo um artigo do ET, tem uma seção de ufologia lá no site também, para quem quiser pesquisar. E é legal ver que ela continua evoluindo, continua buscando não só quantidade. Olha, apareceu mais isso, apareceu aquilo, agora tem mais um avistamento, mais um relato. Você vê que hoje ainda o pessoal sério, principalmente, ainda está olhando para o passado para continuar pegando informação, para conseguir continuar pegar aquela base sólida que tinha e continuar trazendo evidência, né? Não é ficar pulando de um caso para o outro só e mostrar para o pessoal, olha quanta coisa sinistra acontece.
né? Bem bacana. Fiquei bem feliz de ter não participado, mas de ter presenciado esse evento de hoje. Ulisses Massad, considerações finais. Edson, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que você, ao longo dessa jornada, você provavelmente sofreu chacota de outras pessoas. Você fez aí um trabalho de desbravar tudo isso daí. E hoje você é uma figura totalmente respeitada nesse mundo, né, de ufologia. Todo mundo te conhece. Então, é muito bacana. Eu te acompanho nos outros canais, acompanho o teu canal também, assisto lá de vez em quando. E parabéns e muito obrigado pelo serviço que você presta para todos nós, esclarecendo todos esses casos. E aproveitando, fazendo também o meu jabá, se você tem interesse, em documentários a respeito de ocultismo, bruxaria, história e religião, acesse youtube.com/ciências proibidas, que lá a gente tem documentários também sobre uma série de assuntos. É isso aí, galera. Muito obrigado e obrigado, Edson, pela entrevista. André Correia. Edson, putz, cara, eu só tenho a agradecer, assim, quando a gente estava conversando aqui no Mayhem. Poxa, seria legal trazer um ufólogo para conversar, para trocar ideia. Primeira pessoa que vem na cabeça, óbvio, você, assim. Eu falei, putz, será que é acessível, cara? Será que é um cara que dá para conversar, que a gente consegue chegar? Eu te mandei mensagem, você respondeu super generoso, acolheu muito bem. A gente pôde, trocar essa figurinha e trazer você aqui no meio. Eu só tenho a agradecer essa generosidade de falar, de expor e de ser, acredito que o maior representante da ufologia aqui no Brasil, né, o que mais se desponta hoje em dia, e a gente ter essa honra, esse prazer de ter você aqui conversando com a gente pela primeira vez, o que significa que vai ter segunda, terceira né, e que vinham muitas outras. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade e que a gente possa fazer esse encontro mais vezes, de repente ver um texto seu falando sobre a questão dos deuses astronautas, se eram, se não eram, na revista Hermetismo, que o Rodrigo vai apresentar daqui a pouquinho, né? De repente a gente vê essa exploração, porque foi tão mal falado de diversas maneiras, e ter um profissional, uma pessoa que dedica há 43 anos a esse assunto, né? Uma puta autoridade que é difícil de encontrar hoje em dia. Vai ser excelente ter suas palavras aí registradas junto com a gente. Então, sempre muito bem-vindo aqui no Mayhem. Eu agradeço de coração por essa oportunidade. E se você procura um outro lado aí do universo e quer saber um pouquinho sobre paganismo, bruxaria, xamanismo e afins, @André Correia Paganismo, e depois, mais para frente, o site está atualizado, aí você entra lá para visitar também. Por enquanto, é só isso. Um beijo para todo mundo. Valeu por hoje. Rodrigo, tá com você. Edson, considerações finais. E o jabá do seu canal e dos Opa, seus vamos lá, trabalhos. vamos lá. Queria agradecer a todos aí o bate-papo, né? Agradecer também o André aí, o Rodrigo, todo mundo. E eu tenho, assim, já escrevi 3 livros por enquanto, né? Tenho Alienígenas no Passado do Brasil, que é um livro que traz casos com seres que ocorreram antes da era moderna dos discos voadores. Tenho esse outro livro aqui, que é o OVNI Arquivos Militares, que é baseado em documento oficial da Aeronáutica Brasileira. Hoje eu sou o pesquisador que mais tem documentos oficiais de pesquisa OVNI oficial, tanto da Força Aérea, Marinha, Exército, ABIN, extinto SNI. E o terceiro livro é o ETs de Varginha montando quebra-cabeça, 402 páginas, coloridão aqui e tal. E a gente está vendendo na loja. Eu criei uma lojinha para vender esse negócio, porque todo mundo pedindo livro, era WhatsApp, e-mail, eu estava ficando louco. Eu falei, vou criar uma lojinha virtual e o pessoal entra por lá e compra lá. Então é loja do edsonboaventura.com.br. Então, facinho. Loja do edsonboaventura.com.br. Fora isso, eu sou co-editor dessa revista aqui, ó, OVNI Pesquisa, também tem na nossa loja para vender, que é a única revista de ufologia séria
que tem no Brasil atualmente, impressa, tem digital também, então é bem legal. A gente já está no número 19, já estamos trabalhando aí o número 20. E fora isso, eu tenho um canal no YouTube, que é o canal Edson Boaventura. Antes era canal Enigmas e Mistérios. Aí ninguém me achava. Eu ia nos podcasts, né? Já participei de mais de 300 podcasts. Isso é doideiro. O pessoal até fez uma figurinha falando que eu era o rei do podcast, né? Na ufologia, né? Porque é muito podcast, gente. 300 podcasts é muita coisa. E aí a gente pegou, né? E eu estava falando do. Me perdi aqui. Do nome do Ah, canal. do canal. Então, aí no canal a gente mudou o nome de Enigmas e Mistérios para Edson Boaventura, porque o meu nome era mais conhecido, né? E aí tá bem legal lá. Amanhã a gente vai postar o vídeo número 900, né? Então, veja, quem quer aprender um pouquinho mais de ufologia, entra lá, vai ter a partir de amanhã, sexta-feira, 900 vídeos, né, no canal Edson Boaventura do YouTube também. Aí tem Instagram, me ajuda lá, me segue no Instagram. Se quiser ser apoiador do nosso canal também, apoie lá. E porque a gente sempre faz viagem, vai para um lado, pesquisa, entrevista pessoas, né? Então a gente precisa de recurso, porque o governo não banca nada disso, sempre saiu do bolso da gente, e graças aos apoiadores, os inscritos também, que têm nos ajudado nessa luta aí de trazer a verdade, somente a verdade, dentro desse tema polêmico que é a ufologia. E eu voltarei aqui no canal. Então, espero que vocês tenham gostado aí, se inscrevam aí no canal de todo mundo aí, aprendam, né? Busquem conhecimento, porque o conhecimento vai te libertar de muita coisa que tem por aí que é fake, que é inverdade. Então, busque a verdade, mantenha a mente aberta, mas conserve os pés no chão. É, eu, assim, com muito pesar, tive que encerrar, mas, assim, tem muitos assuntos que eu estava querendo. Esse que você falou dos locais é um assunto que eu quero escutar aqui, quero conversar. Tem dos avistamentos durante a Segunda Guerra Mundial, foram Os Foo muitos, Fighters, né? Foo Fighters. sim. Dos avistamentos modernos que teve assim, até imagens de frotas No caso da Cidade do aparecendo. México também. Sim. Então, é assunto demais. Não tem como você não voltar, desculpa. Chupacabra. Eu voltarei. E para vocês que ficaram até aqui, o algoritmo do YouTube é daquele jeito, vai favorecer vídeos curtos, e a gente já faz vídeos longos. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de comentar aqui, que é muito importante, e não se esqueça aqui do catarse.me/TDC para você se inscrever, receber a revista de Hermetismo, aonde tem matérias interessantes aqui sobre diversos assuntos. Você também vai fazer parte de grupos de Telegram com os mais diferentes assuntos para você tratar e vai poder participar dessas gravações aqui, o que é a cereja do bolo. E vai poder fazer as perguntas aqui no chat e tudo mais. Então, você só tem a ganhar catarse.me/TDC, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e falou!